Essa semana iniciamos os nossos estudos na Parashat de Bo. A palavra Bo significa venha, uma referência de quando Hashem, de quando o Eterno chama Moisés para irem até o palácio de Faraó, exortá-lo da 8ª praga que está chegando caso o Faraó não liberte o povo de Israel. A nossa Parashat, para efeito de conhecimento, que nós estamos estudando essa semana, ela vai de Êxodo capítulo 10, verso 1, até o capítulo 13, verso de número 16. E é com base nessa Parashat, na Aliá número 1, especificamente com base em Êxodo capítulo 10, verso 1, que eu gostaria de trazer a seguinte temática: nunca é tarde demais para se arrepender. Vou repetir: nunca é tarde demais para se arrepender. Então a Torá, ela começa falando para nós. Eu quero ler aqui 4 versículos da Torá, Êxodo capítulo 10, verso 1 até o verso 4. Em seguida, nós estaremos tratando essa temática e no final trazendo algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia. Como dizia o Rebbe de Lubavitch, depois de um bom ensinamento da Torá, nós precisamos parar, refletir, pensar em como aplicar todo o conhecimento adquirido para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Sempre lembrando que toda a exposição que fazemos aqui no Compartilhando a Torá é voltada para o público Bnei Noach, isto é, um não-judeu que decidiu seguir uma fé monoteísta, crença em um único Deus, com fundamentação judaica e orientação rabínica. E eu estou debaixo da orientação, debaixo da supervisão do nosso rabino Yaakov Gerenstad. Bora fazermos aqui a leitura da Torá. Êxodo capítulo 10, ou Shemot capítulo 10, verso 1. Deus disse a Moisés: venha ao Faraó, porque eu endureci seu coração e o dos seus servos, para que eu possa colocar esses meus sinais dentro deles, para que você relate aos seus filhos e netos como eu fiz os egípcios de tolos e como realizei sinais miraculosos entre eles. Vocês então saberão que eu sou Deus. Moshe e Aharon vieram ao Faraó. Eles disseram: isso é o que Hashem, o Deus dos hebreus, disse: até quando você recusará a se submeter frente a mim? Deixe meu povo ir para me servir, porque se você se recusar a enviar o meu povo, eu trarei amanhã os gafanhotos em sua fronteira. Fica bem claro para nós que estamos tratando aqui dos versos 1 até o 4, é uma exortação de Moshe chamando o Faraó para o arrependimento e, consequentemente, deixar os Benei Israel irem fazer o serviço a Hashem. Então é com base nesses versos que nós vamos estar falando, queridos. Nunca é tarde demais para nos arrependermos. E quando nós pensamos que nunca é tarde demais, nós abrimos as Escrituras, nós abrimos o Tanar e nós vamos ver nos profetas que Deus, verdadeiramente, Ele é um Deus de misericórdia e que nunca é tarde para nos arrependermos. Por exemplo, o profeta Isaías, lá no capítulo 1, verso 18, ele entende que o povo de Israel está trilhando em caminhos errôneos, isto é, eles deixaram de praticar a Torá. E o próprio profeta Isaías disse que o boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece seu Deus. Porém, apesar de tanto desvio, apesar do povo de Israel nessa época estar seguindo um caminho diferente da Torá, olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 1, verso 18. E aí, você reflita comigo. Será que Deus dá chance
para nós nos arrependermos? Isaías capítulo 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Eterno, ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, capítulo 1, versos 18 e 19, nós aprendemos uma realidade espiritual do povo judeu. Nesta época do profeta Isaías, nos conta o profeta que o povo de Israel, eles estavam longe do Eterno. Nos conta o profeta Isaías que eles estavam longe da Torá. Porém, nós aprendemos aqui que nunca é tarde demais para se arrepender. Hashem disse ao povo de Israel: ainda que vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isto é, Hashem está dando uma oportunidade para o povo de Israel se arrepender de seus pecados. E quando nós falamos em nós, os gentios entre as nações, a nós também foi dada a oportunidade de fazermos techuvá, de nos arrependermos de nossos pecados e voltarmos para o Eterno. Eu trouxe aqui uma fonte lá de Leis de Reis, capítulo 8, parágrafo 11. Então veja o que diz Maimônides: qualquer gentio que aceite os 7 mandamentos e tenha cuidado de observá-los é um dos justos das ações do mundo e terá uma porção no mundo vindouro. Isto é, assim, desde que alguém os aceite e os observe, porque o santo bendito seja ele, os ordenou na Torá e nos informou através de Moshe, nosso professor, que os descendentes de Noé foram originalmente ordenados por eles. Então o que o Maimônides está falando? Se um gentil aceitar, receber as 7 mitzvot, os 7 mandamentos, e praticá-los, entendendo que eles foram originados de Hashem, lá no Monte Sinai para Moshe, guardá-los entendendo que é a vontade de Deus, diz o Maimônides, essa pessoa, ela será chamada como um tzadik, um justo entre as nações, e terá uma porção no mundo vindouro. Então nunca é tarde, até para nós, de conhecermos a vontade do Eterno para nós, de conhecermos a vontade de Hashem para nós. E nós sabemos que um gentil, que somos nós, que não somos judeus, quando nós guardamos os 7 mandamentos da Torá, os 7 mandamentos da palavra de Deus, sem sombra de dúvida, nós estamos agradando a Deus, temos o status de um tzadik, um justo entre as nações. É assim que Deus te vê, quando você guarda a Torá, quando você guarda os 7 mandamentos, um tzadik, um justo entre as nações, e tem parte no mundo vindouro. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que nunca é tarde demais para nos arrependermos. Se o povo de Israel, como nós lemos aqui, em Isaías capítulo 1, verso 18 e verso 19, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Nunca é tarde para nos arrependermos. Maimônides, ele vem e diz que um gentil, quando passa a guardar os 7 mandamentos do Eterno, ele é chamado de um tzadik e tem direito no mundo vindouro. Nunca é tarde para nos arrependermos e voltarmos e retornarmos, fazermos
techuvá e fazer a vontade de Hashem que está descrita na Torá. O fato de Deus avisar o faraó, como nós lemos aqui, que seria castigado por desobedecer às exigências de Moshe, significa que a porta do arrependimento ainda estava aberta. Então, o que o Rebbe de Lubavitch está ensinando para nós? O Rebbe está ensinando para nós que havia uma possibilidade do faraó, ainda com o coração duro, se arrepender dos seus maus caminhos. Nunca é tarde para nos arrependermos. É verdade que Deus tinha endurecido o coração do faraó, transformando-o numa pessoa obstinada. Mas olha o que o Rebbe disse. Mas isso só significava que era mais difícil para ele se arrepender. Se o faraó, disse o Rebbe, tivesse reunido força interior suficiente para obedecer à sua consciência, teria deixado os judeus saírem do Egito e assim ele poderia ter poupado a si mesmo e todo o seu país da ruína eminente que os atingiu. Então, o que o Rebbe está ensinando para nós aqui no livro Sabedoria Todo Dia, a leitura semanal da Torá à luz dos ensinamentos do Rebbe de Lubavitch? O que o Rebbe ele está ensinando para nós? Que até o faraó, se ele se esforçasse, se ele se concentrasse e lutasse contra aqueles instintos interiores, ele iria conseguir se arrepender. Então a Torá está falando para nós que nunca é tarde para nos arrependermos. Se nas palavras do Rebbe de Lubavitch, até o faraó, se ele se esforçasse, ele iria conseguir o arrependimento, evitando assim as dores posteriores que aconteceu com ele e lá no país do Egito, quanto mais nós. Nunca é tarde para nós nos arrependermos. Isto é, todos os dias nós precisamos fazer algumas reflexões. Aonde eu estou errando? Em qual área eu preciso melhorar? Qual mitzvah? Qual mandamento dos 7 mandamentos eu, como um Ben Noah, preciso melhorar? Quais pontos eu preciso refletir mais e melhorar nesses pontos? Será que eu preciso melhorar, por exemplo, no estudo da Bíblia, no estudo da Torá? Será que eu preciso melhorar nas orações, nas preces diárias? Então são perguntas que nós precisamos nos fazer todos os dias. Nunca é tarde para nos arrependermos. E continuando aqui, queridos, fala aqui para nós o Rebbe, as lições para nós são as seguintes. Então vamos agora para a parte prática. Primeiro, não importa quão distanciados possamos sentir que estamos de Deus, e até mesmo quando parece que Ele fechou as portas para nós. Continuando aqui, nada pode impedir nosso esforço sincero de retornarmos a Ele. Este aparente distanciamento existe unicamente para nos inspirar a tomar uma resolução mais profunda e poderosa. Então, o que o Rebbe está ensinando para nós? Apesar de nós, muitas vezes, sentirmos que estamos tão longe, tão distante de Hashem, tão distante da Torá, o Rebbe está nos ensinando que ainda assim temos a possibilidade de nos esforçarmos, refletirmos em nossas falhas, em nossos pecados e fazermos techuvá e voltarmos para Deus. Isto é, precisamos de uma melhora contínua. Precisamos nos encher da Torá, da palavra de Deus. Precisamos nos arrepender e sairmos dos nossos maus caminhos. Porque nunca é tarde demais, queridos, para nos arrependermos.
ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Mas nós precisamos nos esforçarmos. Precisamos escolher aquilo que é certo, aquilo que é correto perante Hashem e perante a Torá. Então a grande lição para nós é um retorno. Nunca é tarde demais. Talvez você está ouvindo aqui o comentário dessa parashat. Talvez você está ouvindo aqui eu citar o Rebbe de Lubavitch, onde o próprio Rebbe diz para nós que não é tarde, apesar de nós estarmos muitas vezes distante da vontade de Hashem. Nós podemos nos esforçar, nós podemos fazer techuvá e voltar a praticar as mitzvot que Hashem deu para nós. Na ocasião, nós que seguimos o judaísmo, na configuração Bnei Noach, temos 7 mandamentos e as suas ramificações. Então, não desista, se arrependa, volte para os caminhos da Torá, volte para os caminhos de Hashem. Esta é a mensagem que nós estamos aprendendo aqui nessa parashat. Segundo, por mais longe que uma pessoa pareça estar de Deus, nunca devemos perder a esperança por ela. Com amor e amizade verdadeiros, podemos encorajá-la a corrigir sua trajetória e, com a ajuda de Deus, ela voltará ao seu verdadeiro e divino interior. Então, a segunda lição que nós aprendemos aqui é que para nós não é tarde demais para refletirmos e nos arrependermos de nossos pecados e fazermos techuvá, retornar para Hashem, assumindo o compromisso, no nosso caso, como disse Maimônides, de guardar os 7 mandamentos. Pensarmos em nós. Mas o Rebbe diz também que se o nosso próximo, se o nosso semelhante estar distante de Deus, nós não podemos perder a esperança nessa pessoa. Então o Rebbe diz para nós, com amor e amizade verdadeiros, podemos encorajá-la a corrigir sua trajetória. Isto é, nós podemos ajudar as pessoas com amor, com amizade, e ajudar essas pessoas a fazer techuvá, a vir para o caminho de Hashem, a vir para o caminho da Torá. Talvez você que está trilhando agora, está numa transição, saindo de uma religião, saindo da idolatria, e você está conhecendo agora o monoteísmo, você está conhecendo o mundo Bnei Noach, você está conhecendo a Torá na sua essência. Eu sei que é difícil, porque eu já passei por isso, mas eu quero dizer que nós estamos unidos como monoteístas. Hoje, Baruch Hashem, o nosso rabino Jacob Gerenstad, tem nos ensinado, e o movimento Bnei Noach, porque isso está nas profecias da Torá e da Bíblia, que o mundo vai ser monoteísta. Hoje, praticamente, aí em cada estado do Brasil, temos aí um grupo de Bnei Noach reunidos para estudar as 7 leis, para fazer o serviço a Deus, para fazer o serviço a Hashem. E eu quero dizer para você, talvez você esteja nessa transição. Talvez você está aí conhecendo a Torá, pesquisando, e aí você já comparou com a crença da sua antiga religião, e você falou, puxa, mas me ensinaram desse jeito a Torá, os profetas, mas pelo que eu estou vendo, o povo judeu, o povo de Israel sempre estiveram corretos. Então avance, porque diz o salmista, diz lá no livro de Tehilim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E você tem hoje a comunidade Bnei Noach. Você não está sozinho. Você tem amigos, você tem amizades, onde você pode chegar numa sinagoga Bnei Noach próxima da sua cidade e se conectar com o nosso rabino Jacob Gerenstad, se conectar com o emissário local que vai te dar todo o apoio para você continuar seguindo a fé monoteísta. Então nós aprendemos aqui que nunca é tarde demais.
Até o faraó, que estava com o coração endurecido, o Rebbe diz para nós que havia uma possibilidade do próprio faraó se arrepender, se ele se concentrasse, se ele se esforçasse e fizesse techuvá e deixasse os Benê Israel sair do Egito, nem ele, nem o país dele iria ser prejudicado. Então, nunca é tarde demais. E a grande lição para nós, ponto 1, vamos olhar para nós. Quais áreas precisamos melhorar? Como monoteísta? Quais pontos precisamos melhorar? Nós seguimos um monoteísmo com fundamentação judaica e com orientação rabínica. Seguimos as 7 leis de Noah, seguimos a Torá. Então vamos fazer uma reflexão dentro de nós. O que eu preciso melhorar? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é nós olharmos para o nosso próximo. E ainda que a pessoa, aos nossos olhos, pareça que ela está longe de Hashem, ainda há uma esperança. E nós podemos ajudá-las a encontrar esse caminho do arrependimento, diz o Rebbe, com amor e amizade verdadeiros. Podemos encorajá-la a corrigir sua trajetória. Então, se nós olharmos para essas pessoas que está chegando na nossa comunidade Benê Noah, amigos que estão lendo a Torá, estão percebendo que a verdade está com o povo judeu, que tal eu e você ajudarmos essa pessoa a encontrar, a corrigir a sua trajetória, voltando-se para a Torá, voltando para as 7 leis de Noah? Que tal nós pensarmos e refletirmos isso? Nunca é tarde demais para o arrependimento. Então que possamos refletir nessa mensagem dentro da Parashat de Bo, que significa em português venha, onde Hashem chama Moshe, venha Moisés, vamos até o palácio de Faraó, exorte o Faraó, que se ele não se arrepender, se ele não libertar o povo de Israel, virá a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. O Faraó teve a oportunidade do arrependimento. Se ele teve a oportunidade, de acordo com os comentaristas, com os sábios da Torá, nós também temos essa oportunidade de praticarmos techuvá, de arrependermos de nossos pecados, de guardarmos as 7 leis. As pessoas também que estão ao nosso redor, talvez aos nossos olhos, nós olhamos e fazemos um pré-julgamento. Não tem mais jeito. Esse escolheu um caminho errado. Mas, nas palavras do Rebbe, nós podemos trazer essas pessoas com amor e amizade, encorajando-a e corrigindo a sua trajetória. E com a ajuda de Deus, diz o Rebbe, ela voltará ao seu verdadeiro e divino eu interior. Baruch Hashem. Que possamos refletir na Parashat Bo. Nunca é tarde demais para se arrepender. Baruch Hashem. Shavuot Tov a todos. Que o Eterno nos abençoe. Amém. Ve amém.